Sejam muito bem-vindos a mais um RedCap do consórcio RedCap Brasil. Eu sou a Márcia, a gente tem a Kátia aqui também, então nós duas iremos moderar este webinar. O assunto de hoje é RedCap e integração de dados com prontuários eletrônicos. Quem aqui nunca pensou em integração de dados, hein? Sem sombras de dúvidas, as novas tecnologias desencadearam mudanças significativas em todos os setores, e a saúde, é claro, não poderia ficar de fora. Só que, apesar dos avanços da informatização, a integração de dados ela ainda parece ser uma tarefa que não é trivial. Aqui no Brasil, a gente tem poucas iniciativas, né, de fazer essa integração com o RedCap. Por que será que é tão difícil fazer a comunicação entre sistemas? Eu tenho um dado aqui, eu quero usar ele ali, né? Quais são os maiores desafios? Tem algum pulo do gato? Sem delongas, eu vou apresentar, então, os nossos convidados de hoje, que irão dividir conosco a experiência deles no assunto. Então, nada como aprender com quem tem domínio e know-how sobre o que tanto desejamos. O Guilherme Aparecido Pacheco faz parte da equipe de desenvolvimento e integração de sistemas do Hospital do Câncer, que é o antigo Hospital Hospital de Amor, que é o antigo Hospital de Câncer de Barretos, e ele é responsável técnico do RedCap na instituição desde 2015. Depois teremos a apresentação do Alexandre Xavier da Silva, que é analista de sistemas do Hospital do Coração, o HCOR, aqui em São Paulo. Ele é responsável do RedCap na instituição, fornece apoio técnico, treinamentos para pesquisadores e é o responsável pela sustentação do sistema. Então, Guilherme, é com você. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, a professora Kátia, o pessoal do RedCap Brasil, pelo convite, de poder participar desse webinar. Espero contribuir de alguma forma, com essa troca de conhecimento com todos vocês hoje aqui. Vou iniciar, então, minha apresentação. Como a Márcia me apresentou, meu nome é Guilherme, eu trabalho como desenvolvedor no Hospital de Câncer de Barretos, que é o novo Hospital de Amor, Trabalho com o RedCap, diretamente com o RedCap desde 2015. E hoje eu vou falar um pouquinho como a gente realizou a nossa integração do nosso prontuário eletrônico com o RedCap, utilizando uma funcionalidade nativa do RedCap chamada DDP, que é o Dynamic Data Pool. Então, vamos lá. Qual que era o cenário inicial nosso em 2015, quando a gente iniciou a implantação do RedCap? Ele foi rapidamente disseminado na nossa instituição. No início, apenas alguns setores utilizavam, mas devido aos cursos, aos treinamentos que a gente fazia de incentivo ao uso do RedCap, rapidamente ele foi crescendo e cada vez mais os nossos projetos eram desenvolvidos em RedCap. Então, sim, o RedCap era fantástico, uma ferramenta que, acredito que, como na maioria dos casos, outras instituições, tirou o nosso Excel, as nossas planilhas, que geravam diversos problemas de segurança, de perca de projeto, Então, o pessoal, logo de início, viu que realmente o RedCap era muito útil e então, cada vez mais, a gente estava utilizando o nosso processo de coleta de dados. Porém, em alguns projetos específicos, a gente via que algo poderia ser melhor, algo poderia melhorar. O que acontecia? A gente tinha aqueles projetos nossos, onde a gente tinha os formulários de pesquisa, de coleta de dados, onde a gente preenchia aquele monte de informação, de dados, que a gente sabia que aquela informação já estava no nosso prontuário eletrônico. Na época, o nosso prontuário eletrônico era o Sisonco, que era um sistema hospitalar interno nosso, desenvolvido pela nossa equipe. E aí, em 2020, depois nos próximos slides, vocês vão ver que a gente já não utilizava mais o Sisonco, era o TASI da Philips. Porém, a lógica de integração continuou sendo a mesma. Mas esse era o cenário, então. A gente tinha os nossos projetos, no qual a gente imputava informações que a gente já tinha essa informação, principalmente dados demográficos do paciente, no nosso prontuário eletrônico. Então, isso meio que gerava um retrabalho por parte dos nossos pesquisadores. Então, eis que surge uma solução. Acho que foi em meados de 2017,
a gente recebeu uma visita do pessoal do MD Anderson, lá dos Estados Unidos. E, na ocasião, eles mostraram para a gente que eles utilizavam o DDP. E a gente achou uma solução fantástica, né? Mas aí, então, a gente teve que ir atrás de ver como implementava essa solução. Como que funciona o DDP? Né? Assim, eu tentei montar um exemplo aqui bem simplista, só para vocês terem assim, uma noção de como isso funciona. Aqui eu tenho um cadastro teste, né? Um formulário simples, onde eu tenho apenas esses 3 campos. Eu tenho um ID, eu tenho o nome completo e o sexo. Então, vamos imaginar esse cenário. Esse ID é um campo muito importante porque ele vai ser a identificação do meu registro, do meu paciente, que eu vou buscar dinamicamente no meu prontuário eletrônico. Então, nesse campo, a gente informaria, por exemplo, o registro hospitalar do paciente. Feito a digitação desse único campo, o que o REDCap vai fazer? Ele vai buscar nessa fonte de dados externa nossa a informação daquele paciente, daquele código que a gente informou. Aí ele dá essa prévia para a gente confirmar que realmente a gente digitou o RH do paciente correto. A gente clica nesse Save Record e aí ele automaticamente preenche os campos no qual a gente já tem mapeado com o nosso prontuário eletrônico. Então, pensa assim, num projeto que você tem vários campos que você teria que digitar, tipo data de nascimento, o sexo, o nome do paciente. Esses campos, eles seriam preenchidos automaticamente. E aí a gente só teria que digitar aqueles campos que realmente a gente não tem eles no nosso prontuário eletrônico. Então, assim, logo a gente viu, por isso que a gente gostou muito, porque a gente via que realmente iria ajudar muito e otimizar o tempo de coleta de dados, né, dos nossos pesquisadores. Tá, mas como que eu faço para implantar isso no meu REDCap? Acho que é a maior dúvida de todo mundo, né? Aqui eu dou um overview de como funciona todo o processo. A partir daquele momento que eu falo que a gente informa o campo de identificação, né? E aí o REDCap vai puxar essa informação dinamicamente. Ó, repara que aqui já nesse fluxo eu já busco no TASI, né? Então, como que funciona? O REDCap, sozinho, ele não se conecta diretamente a uma base de dados externa, tá? Ele precisa de um intermediador, que a gente chama de web service. Esse web service, a equipe de TI, a equipe da instituição, tem que desenvolver ele, tá? Porque é esse web service que vai ter a capacidade de se conectar ao banco de dados do seu prontuário eletrônico. Então, ele, como eu disse, ele é um intermediador. Então, por baixo dos panos, o que ocorre? Então, assim que a gente digita o RH do paciente, o ID dele, enfim, a identificação, o REDCap ele dispara uma requisição para o nosso web service. Toda essa comunicação é feita via JSON, que é um formato assim, muito comum, né, em integrações de sistemas, que então ele envia esse request para o nosso web service, falando, ó, eu preciso das informações do paciente X. Beleza, o web service recebe essa requisição, aí sim, o web service se conecta ao banco ou à API do nosso prontuário eletrônico, puxa os dados que ele tem disponíveis, que ele encontrou ou não, né? Pode ser que o usuário informou um RH incorreto, enfim, tudo isso tem que ser tratado. E aí ele retorna para o REDCap os dados já estruturados. Então, ele retorna chave e valor, né? Então, nome completo, nome do paciente, sexo, a informação sexo, data de nascimento, a data real que está lá no prontuário eletrônico do paciente. E aí o REDCap, sim, se faz todo aquele processo de preenchimento automático. Aí a gente finaliza, né, o registro do nosso projeto e ele vai salvar essa informação no banco de dados do REDCap. Então, resumidamente, esse é o fluxo na qual o DDP trabalha, tá? Muito importante a questão do web service, né, que é a equipe de TI que tem que desenvolver. O nosso aqui, no caso, a gente utilizou a linguagem PHP, porque na época era a linguagem que a nossa equipe tinha mais domínio. Porém, lá o caso do MD Anderson, quando eles mostraram para a gente, lá eles utilizavam Java.
mas eu posso também utilizar Python. O Web Service ele é independente. A única coisa que é importante é que você, quando vai desenvolver esse Web Service, seguir todos os requisitos que a documentação do REDCap pede dessa API, desse Web Service, tá? Depois, no próximo slide, eu vou mostrar onde a gente tem acesso a essa documentação. Beleza. Desenvolvi uma Web Service. Qual que é o primeiro passo, então, para a gente configurar ele dentro da nossa plataforma REDCap? A gente tem que ir lá em Control Center. Quando a gente entra no Control Center, a gente tem a opção DDP lá. Por padrão, obviamente, ela vem desabilitada, né? Então, a gente tem que ativar ela, pôr ela como enabled. Aí, a gente tem que colocar o nome para esse fonte de dados externa que a gente vai se conectar. Então, no caso aqui, eu coloquei como TASI. E aí, a gente precisa informar 2 endpoints, 2 URLs que são os nossos web services, né? A primeira é a URL de metadata. O que essa URL ela vai fazer? Quando o REDCap faz um request para ela, ela simplesmente retorna para a gente o dicionário de campos, né, de dados que nós temos disponíveis no nosso web service, no nosso prontuário eletrônico. Então, é ali que o REDCap vai ver o que ele pode mapear. Então, lá é praticamente uma lista, né? Então, ó, eu tenho disponível para fazer a integração o nome, o sexo, data de nascimento, enfim, é a lista dos campos disponíveis para serem integrados. Porque, obviamente, né, pessoal, nem tudo a gente vai ter disponível para consumir. Alguns tipos de informação, ela requer, né, um nível a mais, né, de configuração que, às vezes, não vai estar disponível no primeiro momento. Aqui, no nosso caso mesmo, a gente trabalha a maior parte das informações campos, dados demográficos, né? Então, esses dados demográficos que estão disponíveis, eles são retornados nesse primeiro URL aqui de integração. A segunda URL, com o segundo endpoint, o que ele já vai fazer? Vai ser a URL que o REDCap vai fazer a requisição, falando, ó, eu quero os dados do paciente X. E aí, esse endpoint vai retornar de maneira estruturada os dados que ele encontrou daquele paciente X. Tá? Então, esses são os 2 endpoints necessários para o DDP funcionar. Beleza, fiz meu web service, fiz essa ativação no Control Center, está pronto? Não. Qual que é o próximo passo? Lá no nosso projeto, na opção Setup do projeto, a gente... Ficou um pouco ruim a resolução aqui, mas quando você entra lá no Setup, você vai ver que tem a opçãozinha do DDP lá. Porém, por padrão, também ele está desativado. Então, a gente tem que ir lá e ativar ela. Feita a ativação, uma nova opção vai aparecer nessa mesma tela, que é a opção de fazer o mapping, o mapeamento do meu projeto, dos campos do meu projeto, com os campos que eu tenho disponíveis no meu web service. Ao clicar, ele vai aparecer uma janelinha como essa aqui, ó. Então, eu tenho aqui do lado os campos que eu tenho disponíveis no meu web service para fazer a integração. Aqui, no caso, eu só escolhi esses aqui, mas eu poderia vir aqui em Find e ver os outros campos disponíveis. Mas aqui é o mapeamento que eu já fiz. Então, eu tenho aqui o ID do paciente meu, aqui o meu formulário, lá na minha fonte externa de dados, é o campo PES-ID aqui do meu projeto. Nome iniciais, que é um campo que traz o nome do paciente, porém apenas as iniciais, ele vai ser o campo nome aqui do meu projeto. Então, a gente faz essa amarração, né? A gente linka um campo da minha fonte externa de dados com o meu projeto. É isso que vai permitir o REDCap fazer o preenchimento automático das informações. Feito isso, pessoal, aí é como aquilo que eu mostrei no início, né? Aí é esse processo aqui. A gente vai digitar o código, né? O nosso projeto já fica com essa possibilidade de eu digitar um código, ele busca a informação, né? Se tiver tudo ok, ele preenche automaticamente os campos, né? Aqueles campos que a gente mapeou naquele processo que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, um detalhe.
Aqui, na hora que a gente entra no Control Center e tem a opçãozinha lá do DDP, aqui em cima tá os links das documentações, das especificações técnicas para a gente desenvolver esse web service. É muito importante ler isso, porque é ela que vai ser a base das informações para a gente saber como construir esse web service, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente, feito essa implantação no Redcap, do DDP no nosso Redcap, a gente teve um feedback muito positivo dos nossos setores, dos nossos pesquisadores, porque realmente melhorou muito o processo, né? Ele agiliza demais aqueles projetos que a gente tem essa necessidade de trabalhar com dados demográficos, né? Então, até onde eu estava fazendo essa apresentação, eu vi lá nas estatísticas do sistema, a gente hoje tem 70 projetos que utilizam os DDP, e mais de 1 milhão e 600 mil registros já foram registrados utilizando o DDP. Então, provavelmente isso ajudou muito, né, o pessoal que preencheu esses dados. Bom, pessoal, eu sei que é um assunto bem técnico, né? Às vezes o pessoal que não é da área de TI pode achar um pouco estranho, mas eu fico à disposição para quem tiver com interesse de estar implementando isso na instituição de vocês. O meu e-mail é guilherme.pacheco@hospitaldeamor.com.br, tá? E vai ser um prazer aí durante o webinar a gente poder trocar as informações, tirar dúvidas. Eu fico totalmente à disposição de vocês, tá bom? Alexandre, é com você. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui, né, com a integração também com o TASI, né? Bom, o HCOR, né, então, é um hospital, né, que foi fundado em 76, né, mas já vem de uma história bem mais antiga com a comunidade síria, ali, desde 1918, né? É um hospital filantrópico, e nós atendemos não só a cardiologia, mas também várias outras especialidades, né? Deixei aqui o endereço do nosso site, quem tiver o desejo de acessar, conhecer, será super bem-vindo, né? Eu pensei em fazer aqui uma apresentação falando mais do ponto de vista de processo, porque eu já sabia que antes o colega ele já ia falar de uma maneira irretocável sobre a parte técnica da integração, e o que nós fizemos aqui no HCOR, né, essa construção ali da API, ali, do Web Service, tudo, é muito, muito, muito parecido mesmo. O caminho é esse, né? Mas eu acho que é interessante tocar em alguns outros pontos, que é o quê? Que seria de a gente conhecer, né? Eu digo, eu estou falando a gente aqui porque eu sou TI aqui também, né? A questão do nosso usuário, da pessoa que está usando, que vai usar essa integração, né? Eu comecei pontuando aqui que eu tenho dois grandes perfis aqui, né, de usuário de Redcap. Um que é o Instituto de Pesquisa, né, que agora bem recentemente completou 15 anos, com muitos projetos, vários deles construídos no próprio Redcap, né? Mas o nosso maior usuário de integração são as áreas existenciais que usam lá como apoio para eles, né? Apesar que o Instituto de Pesquisa também já teve necessidade de coletar esses, mas também fornecemos somente dados demográficos aqui. Eles também precisaram para alguns projetos, né, desses dados demográficos, e usaram a nossa integração. Perdão.
seguindo adiante. Lá no começo, é que eu tô voltando a 2016, quando ainda não tínhamos Redcap aqui. Nós tínhamos uma dor que era o quê? Que a coleta era muito trabalhosa, tudo no papel, eram pilhas e mais pilhas de papel, né? Era difícil de controlar aquilo, né? Também para consolidar, você tinha que ficar colocando, entrando manualmente no Excel lá para colocar com esses dados para poder tabular aquilo, podia ter erro, né, de digitação. Então ali você já perdia um pouco ali da confiabilidade desse, eita, perdão, desse dado, né? Então, qual que foi a solução para essa dor? Nós precisamos informatizar isso, né? E aí a informatização, né? Lá no final, o produto final da informatização foi ali essa integração. Foi o quê? Primeiro, colocar o Redcap, nós conversamos bastante, vimos que a ferramenta era ideal para a nossa necessidade e logo após veio a integração, né? E nesse processo, quando as pessoas começaram, eu quero integrar o meu projeto e tudo, porque eu acho que isso daí vai me ajudar bastante, alguns pontos que chamou bastante a atenção e a gente teve a gente teve que trabalhar bastante ali junto com as pessoas. O primeiro, de não cair na tentação de pegar aquele formulário de papel que a pessoa já preenchia e transcrever ele para o Redcap e achar que isso vai resolver a dor dele, entendeu? Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que entender qual que é o caminho do seu dado. Ele está saindo, ele está chegando ali na recepção do seu hospital, ele vai ter um caminho ali desde ali a recepção até o seu R, Power BI, Stata, seja lá o que preferir usar para depois trabalhar a análise desses dados. Então, você tem que construir um caminho que seja eficiente para esse dado sair daqui e chegar lá, usando a ferramenta, no caso, a ferramenta claro que foi o Redcap, mas mas cair nessa tentação de replicar o formulário não resolve. Você tem que construir um fluxo. Olha, o dado está chegando ali, então seria ótimo que eu não precisasse reescrever tudo que a pessoa que está lá na recepção, lá na admissão, escreveu aqui no meu projeto. Então, construímos ali um fluxo que esse dado, eu coloco, como o Guilherme explicou ali como é que funciona, ele sai de lá e chega no meu projeto. Então, eu já não preciso mais escrever ele de novo. Eu já não tenho mais erro de digitação, né? Algumas verificações o Tazi já faz, e eu ainda posso implementar outros refinamentos, né, no meu projeto, quando eu construo ele, né? E aí aqui nesse meio, pronto, resolveu minha dor, entendeu? Então, se antes eu tinha aquele trabalhão só para coletar dado demográfico, agora eu resolvo digitando um ID e clicando e dando um Enter. Os dados fluem automaticamente para o meu projeto, entendeu? Então, por isso que o ponto que eu achei interessante de tocar foi nesse aqui, de definir bem esse processo o processo que você vai implementar em cima desses dados. Como eu vou, de onde eu vou pegar, qual dado que eu preciso, e etc., para trazer para mim. Então, definir bem esse processo e você ter pessoas bem treinadas, né? Você ter um bom time ali
para saber coletar esses dados, para saber trabalhar esses dados e apesar de ser bem simples, né? Mas o dia a dia mostra para a gente que não é, que não é tão simples assim, né? Às vezes você precisa ter esse treino mesmo com as pessoas. Então, se você tiver um bom processo, você tiver boas pessoas, o Redcap, ele faz a parte dele e vai facilitar bastante a vida, né? E aí, para o futuro que nós estamos que a gente pensa lá para frente, que como o hospital cresceu, o HCOR tem crescido bastante, né? Então, o próprio Tazi, ele já teve que migrar para uma estrutura melhor, o Redcap também está indo para uma estrutura mais robusta, né? Nós temos intenção também, né? Porque nós temos de disponibilizar o Fire e o Redcap, ele tem essa compatibilidade, né, com o Fire e então a gente quer deixar essa possibilidade também e tentar ampliar a quantidade de dados, né, que nós vamos disponibilizar para eles, tentar agora que nós também terminamos agora de implementar o prontuário eletrônico do paciente, então a gente está aí diante da oportunidade de entregar mais dados clínicos, né, para essas pessoas, tá? E por fim é isso, né? Como com mais dados trafegando para lá e para cá, também puxou a área de BI e Analytics também para crescer aqui dentro da instituição. Então uma coisa vai puxando a outra e o futuro o que a gente imagina é que vai ser que nós vamos precisar cada vez mais da integração. Tá? Eu acho que é isso. Parabéns, Alexandre, Guilherme, pelas excelentes apresentações. Acho que foi um momento de aprender bastante aí com vocês que têm trabalhado e, sem dúvida nenhuma, acho que são os pioneiros em integração de dados no Brasil, podemos assim dizer, né? Sei que o Alexandre tem, inclusive, a experiência aí de fazer a integração com o Tazi, né, que ele já apresentou para a gente no RedCapCon de 2021. Mas foi bem bacana essa visão que você trouxe mais processual, porque acho que é um ponto que normalmente os usuários também têm bastante dúvidas, principalmente porque quem está mais na linha de frente do RedCap, né, utilizando muitas das vezes, é um pesquisador sem uma formação na área tecnológica, né? Então, muito agradecer aí pela sua visão mais ampla e do Guilherme mais pontual aí com a experiência. Na opinião, qual que é o maior desafio para fazer a integração de dados hoje? Seria o padrão dos dados no prontuário ou o RedCap? Porque muitas pessoas falam, eu quero que o RedCap integre com tal sistema. Então, agora eu vou tentar ser um pouquinho neutra em relação ao RedCap e perguntar para vocês, aonde estaria o maior desafio? Ou é do profissional de TI do serviço? Então, vocês já aproveitem e já contem para a gente que conhecimentos este profissional precisa ter, o que vocês precisaram aprender, desenvolver em termos de conhecimento para estarem aptos a fazer esta integração de dados do prontuário com o RedCap ou até de outras ferramentas que também podemos integrar com o RedCap. Então, desafio, competências técnicas. Bom, pelo menos no meu caso aqui no hospital, acho que a grande dificuldade é mais a questão de onde buscar essa informação, esse dado, né? Porque, assim, por parte do RedCap, você tem as funcionalidades, você tem os recursos, que nem o Alexandre falou ali sobre a questão do Fire, você tem lá a possibilidade de buscar os dados clínicos, tudo bonitinho. A questão é, lá no meu prontuário, tem todos esses dados estruturados de maneira que eu consiga pegar essa informação. Então, acho que assim, o grande desafio, que pelo menos da nossa parte, era essa, né? De ter a informação onde buscar e fazer essa integração, né? E que competência técnica você julga importante? Você acha que um profissional da área tecnológica precisa ter como habilidade para conseguir trabalhar com integração? Que você comentou, precisa ter um web service,
preciso conhecer um pouco do lado do REDCap. Muitas vezes, quando a gente conversa, você fala o lado maior é do lado do hospital do que do lado do REDCap. Conta um pouquinho isso para a gente, porque eu acho que tem um pouco de mito em relação a isso, né? Sim, sim. É assim, no caso aqui, a gente tem uma equipe focada, que eu faço parte, que é na parte de integração. Então, a gente tem lá o core nosso, que é o TASI, mas em volta do nosso TASI a gente tem uma série de outros serviços e ferramentas que tem que se conversar de alguma forma. Então, para a gente aqui, a integração já está ali no nosso dia a dia. Então, a gente tem uma facilidade maior para poder estar desenvolvendo esse web service. Né? Eu sei que talvez essa não é a realidade da maioria dos outros centros, né? Então, eu acho que assim, o mais importante é ter noções de padrões de integração, né? Praticamente, assim, falando já em padrões, né? É o REST, integrações do tipo REST. Isso, tipo assim, quem vai atrás de estudar sobre integrações vê que é um padrão muito comum, né? Então, assim, procurar entender como que funciona, né? Hoje, os padrões de integração que existem no mercado. Né? Para aí sim você conseguir pôr a mão na massa ali, entender, né, as necessidades dos usuários, que tipo de informação que eles precisam, e aí, o que eu falei, né? Saber aonde buscar essa informação, que é uma das coisas mais importantes, assim, no meu ver. Muito obrigada. Alexandre, o que você acha desses pontos aí? Quais seriam os desafios? Sua visão também, se você faz parte de um time de integração de dados, como que funciona no HCore? Não, eu faço eco com o que o Guilherme disse, né? Porque nem sempre a origem está da forma que a gente precisa, né? Um exemplo bem bobo. Por exemplo, o campo de telefone está com o DDD separado num outro, mas eu preciso que ele esteja junto, porque o meu público vem do Brasil inteiro aqui para passar aqui no meu hospital. E aí, como é que eu resolvo isso? Entendeu? Então, por exemplo, aí eu vou ter que. Como é que eu vou fazer? Eu vou concatenar, eu vou disponibilizar o campo duas vezes, né? Um com, outro sem, não sei o quê. Então, é esse monte de tratamento ali granular, ali que você tem que ficar fazendo até ver achar um modo que você consiga atender a todo mundo de uma forma mais ampla possível, né? E aí você vai sempre ter o usuário, a gente chama de usuário, né? A gente sempre vai ter o usuário que ele tem ali, né, a necessidade dele ali muito específica ali, sabe? E aí você precisa priorizar, né? Porque você também não tem o tempo todo do mundo, né? Que você gostaria de ter para atuar em cima disso. Então, poxa, agora eu vou tentar resolver essa dor aqui que é mais ampla, que eu vou ajudar mais pessoas, ou vou ajudar esse usuário que está precisando de um negócio, de uma vírgula aqui em algum outro lugar, né? Então, é esse tipo de situações, porque quando você resolve na origem, o REDCap ele tá só recebendo, né? Então, é só você montar o seu REDCap lá de acordo com o seu formulário lá para receber o dado da forma como ele está na origem, né? E que a coisa vai. Pelo menos aqui para nós, sempre foi a origem, assim, o mais trabalhoso. Sim, sem dúvida. Acredito que o prontuário hospitalar muitas vezes carece de padronização, né? Então, ele é construído de acordo com a demanda, muitas vezes ele não tem campo estruturado, o que acaba inviabilizando esse tipo de integração que nós estamos aqui comentando, né? Que é uma integração realmente que envolve mapeamento de campos. A gente não está falando de tecnologias mais avançadas, que seria um NLP, para poder transformar isso em dados estruturados, né? Mas muito obrigada aí pelos comentários. Vamos passar agora para umas perguntas mais específicas que tem no chat, Márcia? Enquanto isso, a gente vai vendo aí outros temas e quem está com a gente vai escrevendo aí mais no chat, que é muito gostoso ver as dúvidas de vocês, os comentários. Se tiverem experiência aí para compartilhar, fiquem à vontade.
Guilherme, acho que você já comentou, não sei, eu só vou ler aqui a pergunta, caso você queira complementar, né, para a resposta na pergunta da Ximena, né? Então, ela fala, boa tarde, ótima apresentação, Guilherme, uma dúvida. A pessoa que cria o API tem que conhecer os dois sistemas, o REDCap e o do gerenciamento de dados dos usuários do serviço? Bom, o primeiro passo, o que eu acho, é entender os requisitos técnicos do REDCap para você poder desenvolver o seu web service. Então, só nesse ponto você já tem que um pouco entender o que o REDCap espera, os padrões, os formatos. E é claro, aí é muito importante você conhecer o seu prontuário eletrônico, como você vai puxar, onde você vai buscar esses dados, é extremamente importante saber, tá? Mas a parte do REDCap é mais ter a parte da documentação técnica ali, né? Entender os pré-requisitos e só isso, tá? É um patrão assim que dá para entender, só seguindo a documentação mesmo. Aí o Dionísio, ele também te parabeniza pela apresentação. Ele entendeu no seu exemplo que com o número do prontuário você consegue trazer os dados desejados do paciente. Mas é possível, por exemplo, baseado na seleção de alguns critérios, trazer todos os registros que se enquadrem? Por exemplo, selecionar todos os pacientes internados ou ambulatoriais para uma pré-seleção de um projeto de pesquisa? Entendi, ótima pergunta. O DDP, ele é mais para esse fim mais simplista, né? Que ele vai simplesmente ter uma chave de busca, né? Que geralmente é o registro hospitalar mesmo, e aí ele vai lá ver quais são os dados que foram encontrados e pronto, tá? Para um tipo de projeto desse porte que ele passou, eu não indicaria o DDP. Eu já indicaria o uso de APIs, que aí sim, a API você pode trazer uma coleção de dados, você tem muito mais liberdade para tratar essa informação que vai chegar. E aí a API, sim, você consegue conectar no seu prontuário e você consegue automaticamente começar a gerar os registros dentro de um projeto do REDCap. Repara que assim, a dinâmica é diferente. No DDP, é a nível de preenchimento ali do formulário de pesquisa. A API, os usos de API do REDCap, que isso é ativado por projeto, está lá nas configurações do projeto, e é bem legal também, tem a documentação, tem vários exemplos em diferentes linguagens para você implementar, e aí tem os métodos, eu consigo inserir registros num projeto, eu consigo extrair dados de um projeto, eu consigo deletar, fazer praticamente todas as ações automaticamente via script, via programação, usando essas APIs. Então, para um projeto como esse, eu acredito que a API seria mais interessante, tá? Alexandre, você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Não sei se você tem vivência de ter feito algo semelhante no HCore. Não, eu cuido mais da parte de negócio aqui, né? Certo. Eu levo para o meu desenvolvedor aqui Você recebe a demanda e leva, tá? Exatamente. Bacana. Sim. Aproveitando esse tema, é que como você mencionou do Fire, né? Prontuários que trafegam, né, na linguagem Fire têm o benefício de ter uma outra funcionalidade do REDCap, que é o Clinical Data Mart. Então, é uma forma mesmo de você ir lá, é como se fosse um carrinho de compras, tá, Dionísio? E pegar exatamente os dados que você quer. Mas é para prontuários que já estão, né, configurados, que já têm o padrão HL7, o que no Brasil nós ainda não temos, não é, Guilherme e Alexandre? Acho que está se tentando trazer isso, o padrão HL7, para que a gente possa ter o FHIR, que é um protocolo para integração. Lá fora já é uma realidade, eu estive no congresso REDCap mês passado, eu pude testar com eles, né, em tempo real, esse Clinical Data Mart e uma outra função deles lá também, né, num prontuário que era o EPIC. E foi muito interessante porque agiliza muito todo esse processo. Temos previsão para HL7 no TASI, MV? Vocês que estão aí estudando um pouco desse assunto, alguém que está aí na sala tem alguma ideia sobre como que está isso no Brasil? Acho que ainda está caminhando, né? Não temos previsão. Inclusive, até a iniciativa lá do HCore é nossa mesmo lá, entendeu? Certo. Do nosso time, assim, né? Não é nem da Philips.
de tentar construir alguma coisa lá. Ó, nesse sentido, tem até uma pergunta, né, do Marcelo, que é de São José do Rio Preto, que ótimo tê-lo aí conosco, Marcelo, e ele comenta do MV, se é possível também alinhar essa integração que o Guilherme comentou do TASI com o MV. O que vocês diriam aí? Sim, eu acredito que sim, porque são padrões assim comuns, né, de integração, que é o padrão REST. Então, você tendo a possibilidade de desenvolver esse web service e, é claro, ter acesso aos dados que você tem no seu prontuário MV, né, sim, você conseguiria buscar, puxar dinamicamente essa informação, né, pelo seu web service. Mas é aquele negócio, tem que realmente ter a possibilidade de construir esse web service e ele se comunicar com o prontuário eletrônico. E por parte do REDCap é padrão, né? Seguiu as especificações, ele vai conseguir se comunicar. Eu acho que é até um pouco utópico, tá? O que eu vou dizer. Se a instituição tem a possibilidade, por exemplo, de construir ali um data warehouse ali para trazer. Eu vou trazer os dados do Trazi, mas eu também quero trazer meus dados de laboratório e de um monte de outros sistemas, consolidar ali naquela base. Aí você aponta para lá, né? Aí você tem o melhor dos mundos mesmo, né? Então, em vez de você estar apontando só para o Trazi, você está apontando para todos os dados do seu hospital, né? Mas ainda é um pouquinho utópico, né? Porque demanda um A braço parte, aí, viu? Vai sim, braço aí a para fazer um parte negócio desse de tamanho. data lake é um desafio muito grande mesmo para É, desenvolver. A gente está nesse passo aí. então, é bem pesado o negócio. Seria bem interessante ter um modelo agnóstico, né, para o Brasil, mas o problema é que os dados em cada especialidade dentro de um hospital já diferem, cada um chama a data de uma forma, e como o Ale deu bem o exemplo do telefone, né? Então, acho que o primeiro trabalho, tá, pessoal, se eu posso compartilhar uma experiência, é trabalhar com padrões, né? Então, padrão já no REDCap, e, logicamente, quem tem o poder de decisão em relação ao prontuário, padrão no prontuário. Então, ter comitês realmente de profissionais que possam definir a padronização das variáveis, porque isso depois melhora em muito, né? Márcia, acho que a gente tem mais alguma perguntinha aí, né, no chat? Temos sim, senhor Perucci, com relação a LGPD, né? Como que fica esse controle de acesso aos dados? Todos os projetos são liberados para fazer o DDP ou somente os projetos liberados pelo administrador do REDCap? Boa pergunta. A questão de liberação do DDP, como eu mostrei lá na apresentação, ele tem que ser ativado no projeto. Tá? O pessoal só vai poder começar a consumir esses dados se o DDP estiver liberado, né, pelo administrador. E aí a questão da governança de dados também é algo que dá para ser construído dentro do seu web service. Porque quando eu falei lá que ele faz o request dos dados, ele envia algumas informações, né, no cabeçalho da requisição. Uma delas é qual é o projeto, qual é o usuário. Então, com base nisso, a gente consegue definir o que a gente vai liberar ou não para esse projeto ou para esse usuário. Tá? Então, sim, do lado do nosso web service, a gente consegue controlar, né, quais dados vão ser disponibilizados na integração. Tá? Não fica assim, qualquer dado acessível, não. Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu digo que no user rights, lá, quando você vai definir os perfis lá de usuário, dá para você criar lá, olha, esse perfil pode adjudicar, né, a palavra. Ou não. Ou né? não, né? Sim, também tem Então esse você vai controle. colocar. Então você sabe quem são as pessoas que estão conseguindo Acessando, né? acessar esses dados. E né? que projetos. Acho que essa informação é muito importante transmitir para as instituições, porque, infelizmente, né, com a chegada da LGPD, muitas instituições começaram a congelar processos que estavam até avançando, dizendo, não, isso vai trazer algum problema para nós em relação a aumentar risco de vazamento de dados e tudo mais, né? O que é legítimo ter essa preocupação, mas muitas das vezes está faltando entender que o REDCap ele tem, né, condições, vamos dizer, o software tem ferramental para que a gente possa restringir acesso, saber monitorar em tempo real quem está acessando, como está acessando, né? O que traz para nós uma certa tranquilidade em relação
ao uso do software, né? Então, é bacana essa pergunta porque permitiu o esclarecimento dos dois experts e a gente tocar nesse tema que tem sido um pouquinho, né? O Alê falou das dores, tem sido a dor de muita gente falar em LGPD, né? Todo mundo está carregando aí algum peso em relação a isso. E também, né, você pegar e montar o seu projeto, escolhendo campos, né, dados ali que realmente você precisa, né? Às vezes, está disponível lá o CPF do paciente. Você precisa do CPF para alguma coisa? Não, então não pega, né? Então, você ter esse cuidado também. Ou, como disse, né, um processo, né, que inclua a validação de quais dados eu estou trazendo de lá. Alguém que participe nisso, né, e veja, você tá pedindo isso daqui, mas você precisa disso para quê, entendeu? Então, fazer esse refino. Precisa ter toda uma governança, né, que tenha um mapeamento de todos os processos, usuários, os motivos. Precisamos documentar, né? Acho que o que a LGPD traz de muito importante é a necessidade de documentarmos todos os processos que envolvem dados, termos até, inclusive, um manual de boas práticas, a definição de papéis, mas ela não impede o tratamento e o uso dos dados, mas ela nos força a pensar melhor na nossa atuação, né? Algo que estava um pouco desorganizado e que eu acho que é uma característica importante que a lei veio trazer. Nós temos aqui o comentário do Dionísio, trazendo informações para a gente sobre o HL7, acho que vocês já puderam ler aí no chat, né? Tem também uma perguntinha do Moisés, se é possível fazer integração quando um projeto já está em produção. Possível, né? Sem dúvida, né? Guilherme e Alê, acho que sem dúvida nenhuma. O Bruno pergunta sobre o Cerner, se é possível fazer integração. Bruno, que é do Einstein. Vocês têm Cerner, né? Cerner é raridade no Brasil. Eu acho que o Cerner já tem nativo. Ele já tem a integração, viu, Bruno? Só falando aí para você, a comunidade RedCap já tem trabalhado muito à frente, né? Tanto com a equipe da Cerner e Epic diretamente nos Estados Unidos. Então, o modelo já está pronto, né? Não sei, Guilherme e Alexandre querem acrescentar alguma coisa, mas para estas duas ferramentas o modelo já está bem pronto e você já usa não sei se você tem acesso lá no Control Center, né, Guilherme, que chama, acho que é Interoperability Services do RedCap, e aí você já encontra muita coisa pronta. Você tem acesso ao Control Center, Bruno? Do RedCap, que aí você dá uma olhadinha lá, que para vocês já é um mundo diferente. Agora só tem uma questão, se o Cerner de vocês usa dados estruturados, se tem padronização, porque muitas vezes a pessoa tem uma super ferramenta de prontuário, mas também o que está lá dentro não segue um padrão, tem muito dado sem estrutura, que nem eu fui ver um hospital que usa Tazi, que é uma ótima ferramenta, e todos os campos são textuais, então eles abrem um campo anamnese, comorbidades, então acaba sendo um problema, né? Porque dificulta a integração, não foi pensado num padrão. E quando a gente fala de padrão, tem muitas linguagens, né? Muitas taxonomias, é importante tentar trazer isso para discussão com a área técnica e clínica, para escolher as melhores definições para cada especialidade. Traz uma grande vantagem para o negócio, para todos os processos que virão depois. Mas bacana, Bruno, conversa lá com o pessoal, que eu acho que vocês têm um super prontuário. Vamos para as mensagens finais? Acho que todas as perguntas foram, né, respondidas. Não temos mais nenhuma pergunta pendente. Tá. Se o Guilherme e o Alexandre querem fazer alguma consideração final, alguma dica, fiquem à vontade. Eu queria somente agradecer mesmo, né, professora Cádia, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, falando sobre RedCap, integração, que é coisa que a gente gosta bastante, né? E, assim, eu fico à disposição, né, sempre gosto muito de ajudar nessas questões de RedCap, tá? Então, quem tiver alguma dúvida que não tirou aqui hoje com a gente, pode mandar um e-mail para mim, que a gente vai trocando ideia, vai se ajudando aí, tá? E é isso. Apenas agradecer aí pela oportunidade. Alê, você tem alguma palavra final? Eu quero agradecer também pelo convite.
Foi uma grande honra sempre estar aqui com vocês. Eu confesso que eu estava aqui me tremendo todo aqui, nervoso, tá, né? Mas acho que eu estou andando ficando mais tranquilo. Eu agradeço também a todo mundo que se inscreveu e veio nos ouvir, sei lá, acho que é uma grande honra isso também, tá? E é isso. Agradecer mesmo. Nós que agradecemos muito o tempo de vocês dois, que se prepararam, reservaram aí um espaço na agenda de vocês para estar conosco. O Guilherme tem sido um exemplo de altruísmo em relação ao REDCap, toda a dedicação, toda hora que a gente tem alguma dúvida, ele sempre nos socorre. O Ali também já foi um grande colaborador aí nosso e tem sido, né? E agradeço a todos vocês que participaram conosco deste encontro. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora, que você ainda está aí online, entra lá, se inscreve no nosso canal, acompanha os vídeos. Gostaríamos de ter uma frequência maior, então caso vocês queiram também colaborar com algum material para o nosso canal, fiquem à vontade, quem está nos ouvindo. E desejo a todos aí um ótimo encerramento de dia. E nos encontramos no próximo webinar, que a Márcia já vai passar aí para vocês os detalhes. Nosso próximo webinar é dia 14 de dezembro, onde, então, a Kátia vai trazer as novas funcionalidades do REDCap. Nós sempre fechamos o ano com o que vem por aí. Então, não percam, façam a inscrição de vocês lá no nosso site para preencher, né, a survey, para vocês receberem as informações e o link de acesso. Muito obrigada novamente pela participação de vocês. Obrigada, meninos, pela apresentação. Um bom descanso a todos.